Esse do Raimundos é foda, porque essa capa, esse CD, vendeu muito, né? Muito. Não, esse disco tem uma história genial, que aí é uma história da indústria mesmo, fotográfica, que essa história é a mais genial do planeta. Bom, eles já tinham essa ideia de fazer uma coisa como se fosse um grupo de pagode. Inclusive o nome, tudo tem a ver com isso. Aí vestimos ele de pagode e tal, e a gente tirou a foto com essa vibe de Rodolfo, né? O Rodolfo é um garoto genial, cara. Garoto não, hoje em dia não mais, mas era. E aí, se você reparar, isso eu tenho LP também, dá para ver melhor. As partes do corpo dele são aumentadas, ampliadas. Olha o tamanho da mão do Rodolfo, tá vendo? Caramba. Olha o pé do... Aí, turma. No LP é verdade, isso foi feito para LP também, eu tenho LP. E é tudo meio deformado, assim, e da onde meio saiu especialista. Essa ideia? Foi de ser uma sátira uma brincadeira, mesmo. Tirar da realidade, né? E aí, ok, a capa ficou, tudo isso, eles sugeriram a enfermeira e a PM na contracapa. Isso aqui foi genial, que a gente chamou um monte de garotas para um concurso, e aí eu pedi para os Raimundos no estúdio do Toca do Bandido, do Tom Capone. Foi lá essa história. Aí, para as meninas entrarem, elas falaram, mas a gente faz o quê? Aí eu mostrei para elas, entram e tal, aí ficam assim, com a bunda para trás, e falam o nome e saem. E aí dei para os Raimundos, a gente, enfim, os garotos irresponsáveis. Era um espetáculo que hoje em dia provavelmente geraria milhares de protestos, né? Mas era outra época. E aí as meninas foram entrando, eu dei papel para os meninos dos Raimundos todos, e falei, vocês dão nota de 1 a 10, assim, vocês acharam, depois a gente vê qual que, para não ficar por aclamação aqui, que é chato com as garotas e tal. Aí beleza, entrou a primeira garota, aí todo mundo, 1.000, 1 milhão. Só que depois de não vai dar. Aí foi por aclamação. Terminou sendo por aclamação a escolha das 2 meninas, que foram ótimas. E aí o que acontece, que é a história legal da indústria fonográfica, o que pode acontecer com uma farsa dessas. A brincadeira era fingir que era um grupo de pagode, né? O disco foi fabricado e foi para um depósito no interior de São Paulo, onde os caminhões pegavam para distribuir para as lojas de disco, para as coisas da época, né? E, por acaso, teve naquela semana um assalto na distribuidora e os bandidos, que era a época do auge do disco pirata e tal, e os caras roubaram todos os discos de pagode que tinham estocados nesse depósito. Os discos são, acho que até hoje, né, numerados. Então, esses discos foram roubados 100 mil discos do Raimundos. E esses discos não podiam ser recolocados, porque aquela numeração já tinha ido até ali. O Raimundos ganhou disco de ouro no Faustão, foi no Faustão e recebeu um disco de ouro por um disco que não tinha vendido nenhuma cópia. Ele, na verdade, tinha sido roubado porque estava se disfarçando de disco de pagode. O bandido olhou e falou assim, esse aqui é pagode, esse leva. Esse é pagode, leva. 100 mil discos, valeu um disco de ouro. Cara, quando a gente se encontrou nessa época, depois disso, a festa que foi, entendeu? Como, na verdade, a gente conseguiu enganar até os bandidos. Que loucura, né? E foi um dos discos mais importantes do Raimundo. E não é só capa, né? Porque a gente tem acesso. Aqui também tem o exagero da mão, aqui já não, né? Aí não tem. O que tem de legal nesse CD é chato, né? O que tem de legal nesse projeto é o interior, que é todo escrito quase como se fosse um cordel de... Tá vendo? E aqui... São os blocos de letra... Cara, isso aqui é muito Luiz Steiner. Totalmente. E essas eram as ideias loucas do Rodolfo, né? Uma bunda e ele surfando, né? Isso eram sugestões do próprio Rodolfo. E quando um CD que você faz a capa é um sucesso, igual esse disco foi, deve ser um prazer absurdo, né? E essa capa é engraçada porque ela é uma anticapa, né? Ela é uma capa fingindo que ela é uma outra coisa, é uma brincadeira, né? E ela, alguma revista, alguma coisa, não me lembro bem o que é, eu tenho isso. Em casa, ela foi eleita a 3ª melhor capa de disco da história da música brasileira. Eu não acreditei, 3ª ou 4ª, não me lembro. Uma posição honrosa, entendeu? Tinha a da Blitz também, era a 2ª. Mas essa e capa essa, aqui... eu falei, cara, eu não acredito. Porque é engraçado porque ela é uma brincadeira, na verdade.